Olha o Lucas aqui com a gente. Boa noite, Lucas. Peraí, foi. Aí, vamos lá. Pois é, muitas questões, né, que nos suscitam nessa produção, né, da transgeneridade. Olha o Lucas aí mandando um oi. Maravilhoso. Olha a Jéssica. Depois a gente tem que conversar com a Jéssica para saber se ela tá um pouquinho melhor. Hum, E uma coisa importante, né, Amanda, que tu também traz, é a questão do nome social. Há um tempo eu tive conversando com uma mulher trans e ela disse a seguinte frase: eu não consigo entender como na, desde na escola as pessoas são chamadas pelos seus apelidos, né? Mila, Mandinha, né? Enfim, qualquer apelido que seja. E, ela disse o seguinte: e o quanto que é difícil para esses mesmos sujeitos conseguirem dizer, né? Ana ao invés de João. sim, e é surreal isso como aconteceu, né? Essa situação agora em sala, eu fiquei, gente, como assim? A gente está em pleno século XXI, né? Com pessoas que já estão, se fosse uma questão geracional, né, que a gente fosse falar, não, que mesmo assim, né, convenhamos, não estamos no mundo à parte. Mas, né, pessoas de 20 anos dizendo, não, o nome dele é Rodolfo. E aí eu, né, vou conhecer a pessoa, não, né, o nome dele é João, o nome dele é Carlos, né, enfim, colocando aqui nomes fictícios, né, gente. E aí eu Uhum. né, não é João, é Maria. E por que é tão difícil de você falar que é a Maria, né? E uma Isso me outra coisa, choca. nos choca, né, minha amiga? Nos É, choca, porque estamos aí em pleno 2020, discutindo pautas que são importantes, mas que já deveriam ter sido superadas. Eu não sim. sei se acontece, né, nos teus estudos e na tua escuta a esses sujeitos, mas tem uma outra coisa muito que eu acho muito importante de ser dita, é que essa mesma mulher trans me disse o seguinte: Camila, eu não tenho desejo nenhum em retirar, né? Com essas palavras, em retirar as minhas genitálias. Porque isso não me faz ser menos mulher. A única coisa que eu briguei e brigarei a todo momento é o meu nome social e o meu reconhecimento enquanto tal. Porque também tem no imaginário social que necessariamente esse sujeito está, e aí tu começaste a pontuar na primeira parte, mas que necessariamente esse sujeito está em briga, né, com o próprio corpo. E não se trata disso. Exatamente. E isso é uma coisa interessante porque normalmente os filmes do cinema dominante, né, hollywoodianos e tudo mais, eles focam muito nisso. Sempre tem uma cena da pessoa trans no espelho, dizendo não curto esse corpo, esse não é o meu corpo, enfim. Não significa que essas pessoas não vivenciem isso, né? Mas a questão maior é entender o que está relacionado a isso, né? E o que gera de tanto sofrimento o processo de passabilidade. Porque também o filme já mostra, todos os filmes, inclusive o Girl, mesmo que ainda esteja a personagem principal, ela já ela ainda vai fazer, pelo menos a construção no filme é que ela tem o desejo de fazer a retirada da genitária, enfim, mas que você vê que é por conta de uma pressão social que diz você só vai ser uma menina, né? Ela tem 16 anos no filme, se você tiver uma Tiver uma vagina. vagina. Isso fica meio velado, mas você vê que é uma construção social muito relacionada a esse discurso.
no filme, na forma como as personagens pressionam ela a isso, né? Mas, mesmo assim, ainda é uma personagem, né? Mesmo sendo um homem cis, que se for ver, tem muitos traços do dito feminino, né? Tem o cabelo bem comprido, tem traços ditos femininos, né? E aí vamos pensar nessa construção, nessa tecnologia de poder, né? Então, um filme que sempre mostra a pessoa transgênera já num processo, né? Em que ela já está muito, como é que eu posso dizer? Semelhante ao que a heteronormatividade vai chamar de feminino. Então, aí ela jamais aceita. Mas e o processo de passabilidade, né? Como é? O quanto de sofrimento isso existe por conta de um social que começa a olhar nesse processo de passabilidade, aí falando um pouco para quem não conhece o termo, a passabilidade é esse processo de ser, até uma palavra, vou usar uma palavra meio senso comum, passável socialmente como homem ou como mulher, né? Então, que alguns, a gente já, né, alguns movimentos falam do processo de transicionar e não mais de passabilidade, né? Mas é um termo mais comumente usado. Então, nessa passabilidade, enquanto aquele corpo que socialmente é olhado e visto, né? A materialidade discursiva que diz este é um corpo de um homem, até ser uma materialidade discursiva que socialmente vai dizer agora você pode ser reconhecida como uma mulher, porque você já tem mamas, porque você já tomou hormônio suficiente para ficar semelhante ao que é dito como mulher. Mas entre esse meio aqui, tem todo o processo de hormonização, tem as modificações que vão acontecendo gradativamente no corpo. Mas, como a gente tem essa materialidade discursiva de um corpo que tem que já se parecer com uma mulher, isso gera muito sofrimento psíquico, não só psíquico, né? Sofrimento nesse processo de passabilidade. Isso até no Guion é pontuado também, né? A ansiedade dela dizer, tá, eu vou tomar 3 hormônios de uma vez, porque eu não vou ficar esperando daqui a 3 anos eu parecer uma mulher. Eu quero parecer uma mulher hoje. Agora. Agora, para que eu seja reconhecida socialmente pelas minhas amigas, pelo cara que eu tô ficando, né? Para que eu me sinta à vontade a ter uma relação com o cara que eu tô ficando, que eu tô afim, né? E aí a gente vai ver, inevitavelmente, por isso que eu digo que a psicologia tem uma culpa, porque muitas vezes a gente vai olhar para a pessoa, para o subjetivo, e vai culpar como um processo individual de sofrimento. Mas e o social? Será que se a gente vivesse, né, como eu falei, naquele mundo utópico, que a gente não fosse generificado só pela questão anatômica e biológica, será que existiria esse sofrimento? Não, né? Sou uma mulher, não importa se eu tô aqui, socialmente as pessoas vão dizer, não, você é um homem, porque você tá num corpo de homem, porque você tem que ser. E eu, não, mas eu me sinto uma mulher, eu quero ser uma mulher nessa sociedade, eu tenho que ter peito, eu tenho que mudar, então essa E a tua fala é construção. maravilhosa, porque o Lacan vem dizer justamente que a mulher não existe. Mas o homem não existe também pro Lacan? Ou é só a mulher que não existe? Agora você é chata. Não, a mulher não existe no sentido de que ó, ele vem pensar justamente essa questão de que enquanto um tornar-se, essas questões de gênero começam a ser pensadas de um outro modo. A mulher Eu não acho que é um existe no tornar-se do sentido homem de também, não né? desconstrução, né? No sentido que ele vem desconstruir essa questão de que a mulher, né? Como é que essa mulher vem ser pensada desde a metáfora de Adão e Eva? E também do Adão, né? Eu faço aquele Sim, paralelo para a gente também sim, mas pensar no que a sentido masculinidade também é de que construída, né? amarrar, de Esse que homem também torna-se o homem, né? homem, o homem, ele tá sempre ainda voltado na universalidade, né? E no campo dos Então, privilégios, né? no Ele campo, tem. justamente, né? Então, a mulher, ela não existe, assim como ele vai propor também depois, que é para um outro papo, que a relação Sim. sexual, ela não existe. Uhum. Porque a relação sexual, ela não se dá, e aí é importante a gente pensar também, que a relação sexual, ela não se dá na questão do órgão.
A relação sexual, ela se dá pelo afeto, pelo olhar, pelo toque. Você não se namora ou você não transa com alguém, né? Você transa com a fantasia que você tem desse sujeito. Se a gente começa também a pensar sobre isso no campo da psicanálise e no campo da própria psicologia, se torna tão fácil a gente entender a diversidade sexual. Ora, sai do normativo. Eu acho que, claro, são várias discussões Né? Mas para a gente começar a teóricas. pensar, né? Porque, Pra gente assim, começar a dentro do pensar, campo. porque o Lacan Aham, também faz, ele tem esse olhar, embora muitas as pessoas sim, dizem que não, mas sim, a todo momento ele está olhando para o social. Né? No sentido de que nos propõe o quê? Não se trata mais da questão falocêntrica. sim, Não se exatamente. Então, trata do todos nós, órgão. a gente vai chegar lá nos pós-estruturalistas, como o próprio Foucault diz, então, no final das contas, não existe sujeito, né? Somos todos uma produção discursiva disso que a gente. Vou fazer agora o preâmbulo lá com a Butler, disso que a gente performatiza no dia a dia, né? Quem é a Amanda, né? Enfim, essa construção discursiva de quando eu vou falar sobre mim, está envolto nessa produção toda, né? Então, na verdade, não existe. Tem um ponto aqui que a Tainá está falando, né? Hoje eu ouvi a mesma coisa de uma pessoa. Ele me relatou que não sente a necessidade do órgão pênis para se sentir identificado com o masculino. E Tainá, tem muita discussão agora falando das transmasculinidades, né? Eu estou fazendo um curso com homens trans, né? E é isso que eu digo, gente, a gente tem que aprender. O nosso papel aqui, eu não sou a acadêmica que vou falar sobre transgeneridade, porque, né, não me cabe, não é meu lugar de fala de pertencimento, né? Mas, na verdade, de estudar para compreender melhor, para ser uma aprendiz nesse processo, até enquanto psicóloga mesmo, né? E poder dar E eles vazão, né? Poder dar. Sim, Porque essas exatamente. coisas Também começam a ser entendendo até um questionadas. papel de privilégio que eu tenho de como ampliar essas discussões e trazer as pessoas trans para essa discussão, né? E aí, isso que a Tainá está falando, tem uma grande discussão e isso tem sido muito reafirmado exatamente. Tem uma revista que é do Caio Lemos, ele é o coordenador da revista, que é a revista Transviades, né? E a última edição, né? Ele está até divulgando também algumas outras questões, falando sobre as transmasculinidades. E o que eu acho sensacional, gente, a gente tem que desconstruir, inclusive, essa visibilidade do corpo transgênero, que se é uma mulher trans, então eu tenho que ficar imaginando uma mulher toda de uma forma que já fez a cirurgia de retirada do pênis, enfim, né, dessas questões normativas. E por que que eu tenho que olhar o corpo trans dessa forma? Né? Por que que eu tenho que também cair sempre na eterna dicotomia cartesiana normativa? E aí eles, depois até posso compartilhar, os desenhos dessa edição, enfim, desse nova edição, né, que a gente fala de revista, são corpos de homens trans masculinos, né? De homens trans. E todos estão desenhados, são desenhos, né? Com vaginas, né? De diversas formas. Alguns com seios e pelos. É porque a gente, sem querer, nessa construção normativa da nossa subjetividade, do mundo social que a gente vive, tem uma dificuldade de desconstruir. Então, a gente imagina um homem trans já sem seios, né? Muito. A Já caricato, visibilidade. né? Exatamente. Daquilo que se supõe ser um corpo feminino. Exatamente. E daquilo que se supõe ser um corpo masculino também, né? Quando a gente Também, fala do também. Tami, a gente já vê o Tami todo peludo, tatuado, que vai pra academia, que malha, mas houve um processo, né, de E transicionar que e ainda até depois. questiona que o fato dele não ter pênis não pode ser um pai. Exatamente. E Mas que o será que Brasil é um dos também países onde o abandono paterno é vai se absurdo? dar.
É. Mas será que a gente também acaba sem querer reconhecendo o Tami como um homem trans, mesmo discutindo, mas porque ele personifica bastante um homem cis, né? Será que se ele fosse um homem com pelos e seios, né? Aí, meu Deus do céu, iam dizer, ia ser muito, né? Porque ainda tem essa visão de que quando. Ah, então se você é uma pessoa trans, você tem que. Se é um homem, vai ter que fazer a cirurgia para retirada dos seios, vai ter que tomar uma dose hormonal específica que já tenha barba, que já tenha pelos, né? E nesse processo transicional? Isso não é do dia para a noite, né? Então, como é que o sofrimento que se vivencia nesse momento, né? Para se adequar a um padrão que é social normativo e que, inevitavelmente, muitas vezes já está num contexto mais. Vou usar um termo bem de forma equivocada, tá, Camila? Como eu não sou da psicanálise, posso estar usando de forma equivocada. Que já foi introjetado socialmente e que a pessoa vive e parece que é um sofrimento individual, mas na verdade é porque a gente está dentro de um contexto social que vai dizer: olha, para eu te reconhecer como homem, tu tem que ter um corpo desse jeito. Tu tem que ter pênis, né? Tu tem que usar alguma prótese, né? Que aparece lá no Tomboy, no filme francês, que é um dos filmes também vai vindo numa cena em que ele tem que ir para a piscina, para o lago, né? Algumas coisas assim. Então todos os colegas é um lago, né? Vão para lá e ele tá enamorado de uma menina e tudo mais e ele, como é que eu vou usar uma sunga? Vão ver que eu não tenho pênis. Então eu tenho que, né? Ele vai achar um legume, alguma coisa que ele consiga colocar por dentro que pareça que ele tem o pênis para ele ser reconhecido entre aquele grupo como um menino, né? Então, enfim, são muitas discussões. Eu acho que podem também fazer perguntas, gente. As contribuições de vocês são sempre muito boas. A A Tainá tua até falou fala aqui, né? também, a tua fala, Essa é uma. Tipo, a tua fala também me remonta o documentário Bichas. Não sei se tu já vistes. ainda não. Ai, que coisa horrível, né? A pessoa estuda cinema transgênero. É muita coisa para se ver, é muita. Mas o que é interessante nesse documentário? Que ele vem dizer o seguinte: ora, a todo momento, né, estão nos colocando enquanto seres animalescos, vegetais, essa bicha. Então eu utilizo esse padrão que nos foi imposto enquanto forma de resistência. Uhum, uhum. Então o bicha, tá, eu sou uma bicha. Exatamente. Uma Enquanto outra forma, apropriação discursiva daquilo que foi colocado, enquanto forma de né? resistência. Uhum. Aí, ressignificar para resistir. Eu achei isso um máximo. Porque a todo Exatamente. Essa momento, frase é né, a gente maravilhosa. está falando sobre morte, sobre morte, sobre morte, que de fato é. Mas quais são os processos de vida? Quais são os Exatamente. processos de vida desses Chegamos sujeitos? lá no quadros de guerra, né, da Butler, né? Que vidas são passíveis de luto, né? De que forma, que vidas, ou seja, vidas vivíveis e vidas precárias, né? Que são alocadas e alijadas de qualquer direito, inclusive do direito de existir, né? Então, isso é muito importante, muito relevante. E isso é importante ser visibilizado no cinema. E isso que tu traz, Camila, eu acho que é importantíssimo. Acho que tu trouxe o link aí para a gente não esquecer. É claro que aqui eu falei muito do cinema dominante, porque acaba circulando, né? Ele vai, de uma forma, ter uma visibilidade de público muito grande, que infelizmente o cinema nacional não tem essa oportunidade. As pessoas têm muito preconceito com o cinema nacional, sempre acham que o cinema nacional é ruim, porque infelizmente o que circula para, assim, de uma forma maior nas grandes redes, seja TV aberta ou TV a cabo? Aquelas comédias superficiais, risíveis, né? Globofilmes, e aí todo mundo pensa que cinema nacional é isso. E tem muita coisa boa do cinema nacional que, infelizmente, como nós temos um pensamento colonizado, a gente vai valorizar só o que é de fora,
e não valoriza a nossa produção, né? Que tem muita coisa boa. Não só de ficção, mas como tu trazes, Camila, a questão dos documentários, né? Que vão ter vários, às vezes eu vou anotando, porque às vezes é difícil até da pesquisa a gente conseguir encontrar essas produções nacionais, o que é triste, né? É triste e surreal, porque muitas vezes a gente não tem acesso porque não tem como encontrar. O que eu acho interessante que, de algum modo, o YouTube deu essa facilidade, então algumas produções independentes conseguem divulgar pelo Vevo, né? Pelo YouTube, mas ainda com certa dificuldade, porque para você produzir, mesmo que seja um documentário de 10 minutos, você tem que ter verba, né? Vai ter que ter um dinheirinho aí, nem que seja de uma câmera boa. Apesar que também câmeras de celular têm feito bons mini docs, documentários e tudo mais, né? Mas acabam não tendo grande circulação, grande distribuição. Aí a gente tem toda um outro contexto que é a rede cinematográfica mesmo nacional, que vai ampliar ou diminuir essa distribuição dos filmes e da distribuição e divulgação mesmo, né? Então acaba sendo assim, cinema nacional que tem uma grande divulgação é na raça. A galera tá na raça batalhando e tentando divulgar. Às vezes recebe prêmios em Berlim, na França, no Japão, e o filme não é conhecido no Brasil, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma daquelas que tento cavucar a questão do cinema nacional. E aí, até lembrando um pouco disso, porque eu tento me debruçar nisso também na minha pesquisa do doutorado, do cinema nacional, é porque é tanta coisa da outra transgeneridade no cinema brasileiro, né? A gente vai para um outro Uhum. campo. Mas para pontuar um filme muito bom que é de 86, Vera. Só que é para falar de um homem trans, né? Mas o nome do filme para tu ver, né? As construções discursivas de um determinado momento. O título do filme é Vera, mas é a história de um homem trans, né? E é muito interessante da forma como o filme é construído. Ele tem no YouTube, né? É de fácil acesso, é um filme bom, né? Que vai mostrar principalmente ali da adolescência dele. E desses conflitos de questões relacionados até tem um ponto muito interessante aí para pensar, que é a questão da menstruação para os homens trans. Que a gente, né, não fala, não, né, não considera, porque no contexto social que a gente vive, o que representa a menstruação, né? Numa sociedade patriarcal, machista, enfim, você é um ser reprodutor. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita discussão atual sobre os homens que engravidam, que são homens trans. Né? Então, a gente diz, só mulher engravida. Não, homem engravida. Aí, sim, os homens trans podem engravidar se eles quiserem. Né? Então, como voltando, né, lá no meu mundo utópico que eu sonho que um dia aconteça, sabe lá daqui a quantos séculos, né? Porque a gente vive uma distopia tão bizarra hoje em dia que a gente diz, meu Deus do céu, eu achando que, sabe, a gente ia estar no século XXI bombando, super pós-modernos e com outras mentalidades, a gente tá, parece que eu tô na Idade Média, a certas horas eu me vejo assim com Às vezes eu umas me coisas. vejo meio que próximo ao conto da Aya. É, que é aterrorizante, assim, né? Dá um. Quem sabe lá na frente você vai ser bem mais, né, cotidiano, tranquilo, enfim. Vão ser discussões que hoje em dia a gente acha do campo do absurdo, quando eu tento falar algumas coisas assim, dentro de sala de aula, gente, mulher já foi proibida de usar calça. E uma mulher que saísse na rua e usasse calça era louca, era um problema psicológico, estava sendo um problema social, porque agora as mulheres vão usar calça, elas não vão mais querer ter famílias porque as mulheres estavam usando calça. Né? Então, que hoje em dia a gente acha absurdo. Então, tenho uma esperança que em algum momento, em algum século, né? Não sei se nesse século, porque do jeito que as coisas estão, às vezes ficam, enfim, surreais mesmo, a gente isso vai ser bem mais tranquilo, né, do que é hoje em dia.
A tua fala me faz lembrar também o filme, até anotei aqui, Parágrafo 175, Ai, não que é um, conheço. que é um filme que conta a história de 10 homens e mulheres gays que sobreviveram ao regime nazista na Alemanha, que é algo que também, como estou mais próxima nesse momento da dissertação, estudando as questões, né, LGBTs, e aí o porquê que também eu vou fazer a opção de LGBT e não LGBTQI+, né? Mas é um filme que vem retratar 10 homens e mulheres gays que sobrevivem ao regime nazista, na compreensão de que pouco se fala, né? A gente, eu pelo menos eu não me recordo em nenhum Homens momento, gays e mulheres lésbicas, no caso, né? Uhum. em nenhum momento no ensino médio que o nazismo, né? É a questão de raça, a questão de sexualidade, ela é pontuada, ela no caso, é abafada, né? Uhum. Quando a gente vai estudar a questão do nazismo. Por exemplo, eu não me recordo. Isso é muito, muito raro ser falado. Assim. E aí vem dizer o quanto que o nazismo, e aí deixa como dica depois, né? Eu dando dica, né? Amanda é estudiosa, mas... Não, tem que pegar. A gente está sempre aprendendo, gente. A gente Né? não Mas acaba o de parágrafo aprender. Acho que esse é o 175 problema. vem dizer, né, como os casos de prisão foram raros, porém, o assassinato em massa. Sim. Um assassinato em massa desses sujeitos. E Que aí ainda tem. acontece, né? E Eu acho ainda que acontece que é a só violência que a gente LGBTfóbica. exatamente, Que é a violência né? A LGBTfóbica. gente tem um índice enorme da população transgênero, então a quantidade de assassinatos da população trans é absurdo, né? Um dos maiores do mundo. E isso é velado, assim, né? A expectativa de uma mulher trans é de 35 anos, em decorrência da possibilidade dela ser morta. Olha o quanto que é surreal. A gente vive cotidianamente com essa necropolítica. E a E gente naturaliza. maravilhoso, Amanda. Tu trazer isso, eu já ia trazer, mas que bom que tu já trouxeste. Que é a questão que a gente falou há pouco tempo, né? No primeiro bloco, da questão do nó. O Brasil, segundo o Atlas da Violência, é um dos países mais LGBTfóbicos da América Latina. Uhum, Né? exato. E dentro do próprio movimento LGBTQI+, as discussões se dão nesse sentido. Né? Eu tenho escutado muito, tanto as mulheres trans quanto homens trans, né? Nesse sentido de que a visibilidade, que é uma coisa que é diferente de visibilidade que eles falam, que a visibilidade, eles dizem o seguinte: eu estou visível, as pessoas me veem. Porém, me silenciam. Então, não se trata de uma visibilidade, se trata de uma visibilidade. As Uhum, pessoas não estão falando sobre. Né? E aí, óbvio, se é uma sociedade que nasce a partir de discursos coloniais, né, heteronormativos, então não estamos dizendo. Ele disse assim, como é. E achei super massa quando essa mulher trans me disse assim, como é que não vem esse mulherão de quase 2 metros de altura? É impossível eu passar despercebido nos corredores da universidade. Mas ainda assim eu tenho um apagamento. As uhum. pessoas não estão dizendo sobre. E essas questões, né, novamente, do corpo, onde tu fala da Butler, e esse filme, ele vem falar justamente que o, o Brasil é um dos países da América Latina que mais estão matando. E aí, quando eu vim conversar, já sabendo um pouco mais, tu ias falar sobre cinema, eu cheguei com essa pessoa e disse assim, olha, vamos ter uma live sobre essas questões. E aí ela me diz o seguinte,
Camila, é muito bom saber que pessoas estão falando sobre o tema, mas a gente também tem que entender que não à toa o Brasil é um dos países mais LGBTfóbicos, sobretudo nos corpos trans, e que o coronavírus vem desmoronar nesse sentido. Porque onde é que a gente se encontra? A gente se encontra nas periferias. A gente se encontra demarcado por uma cor. A gente se encontra com ausência de saneamento básico, de educação de qualidade. Eu mesmo sou uma mulher privilegiada por estar dentro de uma universidade. Eu sou uma mulher trans privilegiada. Sim. Mas quando eu vou para a periferia, as pessoas sequer sabem ler e escrever. Uhum. E isso é algo que precisa ser dizível. Uhum. Então, a tua pesquisa, ela vem justamente rasgar o véu. Né? Quando tu falas da questão da necropolítica, é justamente dizer que a necropolítica, inclusive, está no cinema. Sim, exatamente. Exatamente. A Né? necropolítica, ela se dá na arte. Exatamente. Porque, sim, a arte ela é resistência. Né? Mas ela também é palco de exclusões. Sim, exatamente, porque ela vai produzir, né? Ela é uma tecnologia de poder, então a forma como vai se criar discursivamente um filme, né? Vai ter determinadas lógicas, vai ter determinada intencionalidade, né? De que forma eu estou, né, enquanto diretora ou diretor, roteirista, enfim, estou trazendo essa discussão, né? Estou colocando esse personagem como? Se a gente for pensar até a questão dos próprios documentários, né? Dependendo do documentário, é uma questão que eu trago, como é que é construído? Porque mesmo no documentário a gente tem a falsa compreensão que é uma realidade, né? Porque não é uma ficção. Mas dentro da própria discussão do cinema, o documentário é uma não ficção, né? A gente não diz que é uma realidade, porque existe uma intencionalidade da diretora ou do diretor. Eu vou escolher essa cena e não vou escolher essa, né? Vou fazer um documentário sobre a vida da Camila, mas eu estou dirigindo. Então eu vou escolher determinadas cenas da vida da Camila que eu, Amanda, diretora, acho interessante. Mas que de repente não está trazendo outras questões que de repente a Camila acha importante de pontuar. A Camila acha que deveria ter um documentário sobre ela. Né? Então, isso também a gente tem que ter esse cuidado até quando a gente vai ver um documentário, né? É uma história que também é contada a partir de uma intencionalidade da diretora ou do diretor. Da diretora ou do diretor, né? A Sinara é uma amiga que está morando temporariamente conosco. E eu tenho sempre dito, ela está fazendo psicologia, porque eu vou falar isso aqui que é importante isso que a Amanda traz. Eu sempre digo para ela, a partir do momento em que tu pegas um livro, e isso vai para qualquer outra área, tá? Tu tens que entender de onde o autor parte. Quem era o autor? Né? Se ele é um filósofo, se ele é um filósofo marxista, se ele é um filósofo decolonial, enfim, se ele é um psicólogo, porque a partir daí tu já vai ter a noção de que lugar ele vai falar e se ele tem pertencimento ou não. E isso se dá também no cinema, é muito bom tu demarcar essas questões. Uma outra questão que eu acho também importante a gente elencar aqui é a arte enquanto resistência, que tu já que a gente sabe que a arte é resistência. Sim, sim, a gente não está dizendo que vocês têm Não que está odiar o dizendo que não cinema, tá, é, gente? mas também é palco de desigualdades. Por quê? Porque está imerso no emaranhado social. A gente está diante de uma teia social. Todos nós, né? Exatamente. Mas Exatamente.
que tu falou, não é para dizer que a arte não presta, vamos jogar fora o cinema, ninguém mais assiste filme. Na verdade, não é isso. Né? É a gente compreender as produções discursivas de cada tipo de filme. Tipo, Garota Dinamarquesa, para mim, a forma como eu, né, até como tu falaste, para ti romantiza, é uma visão romantizada, para mim, beira uma visão meio psicopatológica de querer reafirmar uma certa psicopatologia, né? Por um outro lado, por exemplo, Girl, apesar de ser uma ficção, de ser um homem cis que faz a bailarina, né, a história da bailarina, eu acho super interessante, porque mostra exatamente, vai tentar mostrar, né, até talvez por ter sido co-produzido pela própria Nora, que é a bailarina, vai trazer esse sofrimento do processo de passabilidade, mas principalmente esse processo da adolescência, desse não reconhecer-se, né, e não ser reconhecido socialmente como aquilo que se é. Né? Então, não é que todos os filmes são uma porcaria, mas na verdade a gente tem um olhar crítico, como a gente tem um olhar crítico para alguma coisa que a gente vê na TV, para uma notícia que a gente lê, para um vídeo que a gente assiste, enfim. E essas discussões, né, Amanda, a gente sempre tem falado isso no nosso privado, mas o quanto que pensar a América Latina, pensar o Brasil, vai além de uma teoria decolonial ou descolonial, né? Porque passa a ser vivência, né? Sim, E sim. sim, vocês são as chatas que estão criticando. Não, gente, não é a crítica pela crítica, mas é se refletir sobre essas questões. Entender que a psicologia, ela tem que ser pensada para além da norma. Que a política Exato. social, que é um lugar onde eu me encontro hoje nesses debates, ela tem que ser pensada para além da norma. Que as ciências sociais idem, que o cinema. E aí, essa mulher trans ainda me questionou o seguinte, né? E aí tem muito a ver também, para quem perdeu a live do Hakim, da Saúde IGTV, que ele fala quase que a mesma coisa, né? Só que ele vai falar a partir do lugar de um homem, né, gay preto. Essa moça, né, ela vem falar enquanto de uma mulher trans, também preta. Ela vem dizer o seguinte: eu sou atriz, mas qual é o modelo de atriz ou de grande atriz que se reconhece no território brasileiro? Fernanda Montenegro. Não estou dizendo que ela não é um grande ícone, Sim, mas exato. cadê a nossa Chica Xavier? Ela questiona, ela faz esse questionamento. Cadê a nossa Chica Xavier? Que é contemporânea de Fernanda Montenegro. Cadê Ruth de Souza? Ou seja, pensar que cinema, teatro, novela também é palco de exclusão. Sim. E que a gente reconhecer essas questões e dizer que, ora, né? Como eu já tinha pensado numa outra live contigo, fazendo esse paralelo. Por que eu tenho que chamar uma psicóloga dos Estados Unidos para discutir gênero se a Amanda, em Belém do Pará, também está discutindo as mesmas questões ou questões além? Ótimo, Felipe. Elza Soares na música. Exatamente. Elza Soares, gente. Né? Referência. Então, é entender que, ora, não basta tão somente eu tenho sido insistente nisso, não basta tão somente eu dizer eu sou antirracista, eu não sou LGBTfóbica, eu não sou machista, se a gente não começa a nos questionar enquanto sujeitos colonizados e padronizados. Isso se dá na arte, se dá no cinema, isso se dá em todo momento. Então, quando ela vem me fazer refletir, eu venho dizer sim, Ruth de Souza, Elza Soares, por que só Fernanda Montenegro? Exatamente. Exatamente. Né? Isso Por que só Butler? Por que não Amanda?
Por que não Camila? Por que não Felipe, que também vai estar conosco em breve, que é um psicólogo preto, poeta, psicanalista. Margarete Maravilha. Menezes, esquecida no churrasco do Axé, que a Tainá fala. Então, o Vidas que Importam é trazer, é nos Exatamente. tirar desse lugar, é justamente o que eu tenho dito. Vidas que Importam está nesse lugar de nos fazer pensar para além, de nos Exato. tirar desse lugar de, opa, é normal determinados gostos. Não. Isso eu me lembro que eu e a Tainá, a gente sempre saía para eu sempre brinco que a Tainá, ela é uma das amizades que sempre transcende em muitas questões. A gente saía para ver filmes que ninguém tinha interesse, mas estava lá vendo. Inclusive, Né, e daí a gente pensa, né? Filmes que ninguém tinha interesse, por quê? Né? Enfim, essa é a questão. essa é a questão, né? De pensar o nosso lugar de colonizado. Sim, muito, muito. E isso é um processo pessoal, assim, que eu digo, eu também tive que me descolonizar, olhando e dizendo, não, eu quero pesquisar, vou falar de cinema dominante, vou falar de cinema, transgeneridade de cinema, lá na minha tese, no início, nos primórdios, né? E aí eu quero falar sobre cinema, eu quero entender os filmes no mundo. Madame Satã, maravilhoso. Madame Satã é considerado um filme que dá uma virada nessa discussão de gênero no cinema nacional, né? Tem até alguns autores que dizem que Madame Satã é o início do New Cinema Queer, que é um termo que é utilizado mais em relação a alguns teóricos de cinema e gênero nos Estados Unidos, na Europa, que eles criaram um termo como New Cinema Queer, né? O novo cinema queer, né? Que começa a surgir na década de 80, 90, mas num contexto lado B, né? Nos filmes alternativos. E o Madame Satã, para alguns atores, é considerado o filme que faz essa virada de chave no Brasil, porque traz essas discussões em relação a corpos, sexualidade, gênero. Ainda era muito ligado na sexualidade, né? Na sexualidade em que sentido, tá, gente? Falando não sexualidade no contexto psicológico, mas falando sexualidade nesses termos que, quando a gente está falando nas discussões de gênero, né? Muito relacionado as orientações sexuais, por exemplo, por muito tempo também, por exemplo, tem um livro que é referência no Brasil, ele é da década de 90, baseado na tese do Antônio Moreno, que é o título, né, o personagem homossexual no cinema brasileiro, né? E no 1992, né, existe uma outra linguagem, então ele fala o travesti ao longo da tese dele, né? Ele fala muito, e hoje em dia a gente sabe que não a gente vai usar o travesti, a travesti, né? E aí muitos filmes eram considerados filmes com pessoas transgêneras eram chamados de filmes gays, filmes de homossexuais, né? Filmes com a temática homossexual, porque ainda não se utilizava o termo transgeneridade, nem se fazia uma divisão, era como se todas as pessoas trans fossem homossexuais, né? E isso com os termos da época, né? Então, às vezes você vai pesquisar, por exemplo, Madame Satã, é sobre um homem gay. Às vezes você vai pesquisar na internet e aí às vezes se relaciona mais os filmes e algumas temáticas, alguns personagens, como filmes sobre homossexualidade, enfim, né? Como esse livro do Moreno, que é muito bom, é muito importante, porque ele faz um apanhado assim surreal do cinema nacional. Ele lista e aí ele vai fazendo discussão, né? Só que como na época, em 90, se falava quando se falava em homossexualidade, se também transformava num grande guarda-chuva, colocava população transgênera e tudo mais. Os filmes também tem alguns filmes lá sobre essa temática, inclusive o Vera, né? Que é o que eu citei para vocês. Então são se muito quiser fazer interessantes. perguntas, a Amanda já está aí, livre para respondê-las. Saudades de Líbero Luchardo, com certeza. Sim.
Sim, por muito tempo, né, se utilizava GLS para todo mundo, né? Sendo que E era para só quem gays e lésbicas. O S não era de simpatizantes. Assim, era um termo que era ponto de interrogação, né? Ou seja, não. e a nível de curiosidade, né, esse termo, tô até aqui, que eu acho importante, eu tenho falado sobre essas questões. Deixa eu achar aqui. GLS é um termo registrado em 1994, o quanto que também o capitalismo como forma de opressão se apresenta na necropolítica dos corpos, né, desses sujeitos. Então, o Uhum. GLS é um termo registrado em 1994 por Suzy Capó, numa lógica de mercado no Festival de Cinema Mix Brasil em São Paulo. Quanto que isso A tem gente tudo a ver. tem, se vocês forem ver, hoje em dia o cinema que discute essas temáticas, até na Netflix, vocês vão ver lá embaixo, virou uma categoria, né? Tem comédia, drama, ação, aí tem a categoria LGBT, né? Como se fosse assim, uma categoria de filme. Enfim, que tem muitas questões, vão ter pessoas que vão defender, vão dizer, né, tem que ser uma categoria de filmes e tudo mais. Eu acho que a gente sempre tem que perceber da onde vem essas utilizações dessas nomenclaturas, quais são os usos delas, quais são as intencionalidades delas, né? Enfim, acho que isso é muito importante também. Uma pergunta, né, Amanda, que fizeram, e eu achei super interessante porque as duas últimas lives, tanto a da Carla sobre gênero e rural e a tua, a da Carla não houve pergunta nenhuma. As pessoas queriam saber que se tratava de gênero e rural. A tua houve uma pergunta, né? No sentido de como tu consegues, a partir do território onde tu estás, né? Que é entre o norte e o nordeste, como tu percebes, ou se tu não, se tu percebes ou não percebes, as questões LGBT-fóbicas nos teus estudos a partir do cinema. Como é que tu percebe isso para te falar um pouco sobre essas questões? Mas considerando, vou utilizar a partir da minha pesquisa em si, né? No levantamento que eu fiz dos filmes, vou falar do Pará, né? Senão vai ficar Pará, Maranhão vai ser muita coisa. Mas em ambos eu encontrei pouquíssimos filmes. No Pará eu fiz um levantamento considerando sempre, eu peguei dos anos 2000 para cá, tá? Então, de documentário também, lembrando que o meu recorte foi documentário. E aí, quase não tem filmes sobre essa temática em documentários na nossa região. A gente tem muito documentário sobre questões de região, não que sejam menos importantes, tá, gente? Meu foco não é dizer assim, todo mundo tem que fazer, né, produção sobre gênero, não é isso, mas só para falar um pouco do levantamento. Então, foram encontrados, eu encontrei três, um dos anos 2000 e dois agora já a partir de 2010, né? O dos anos 2000, ele foi um filme assim, de grande repercussão na época, porque é um filme que fala da Filhas da Chiquita, que é uma festa LGBT que acontece durante o Círio e dentro do Círio de Nazaré, que é uma festividade religiosa, né, conhecida aqui em Belém do Pará, nacionalmente, como, né, são 2 milhões de pessoas. E essa festividade ela acontece durante 15 dias a um mês de outubro, mas prioritariamente no segundo final de semana de outubro, né? Então tem algumas procissões, como a procissão da Transladação, que acontece sábado à noite, e após a Santa passar um determinado trecho da cidade, começa a festa da Chiquita, a festa das Filhas da Chiquita. Então esse foi um documentário, ele é um longa, né? E eu vou falar dos dois documentários para poder responder essa pergunta. O outro já é mais recente, é produzido uma produção mais independente. Chiquita, maravilhosa, né, Tainá? É uma festa que, para quem não conhece, né, é uma festa que todo mundo vai, enfim, né, sempre muito conhecida. Ela acontece ao ar livre, porque eu falo festa, as pessoas podem pensar que é uma festa. Caiu? Caiu, voltou.
Voltou. Ela acontece na Praça da República, tá? Ou seja, no meio da praça, a Santa passou, a procissão passou, a festa começa no meio da praça, Quem não né? foi, comece a Tem que ir. frequentar, tem que ir. E a festa é coordenada e apresentada por um grande cantor aqui, que é também, eu não sei como ele se denomina, gente, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, não é a gente que tem que dar nome às pessoas, são as pessoas, eu sempre utilizo as autodenominações. O Eloy sempre se chamou de gay, né? Mas se a gente for considerar a forma como se fala, se traz isso, seria uma drag, né? Mas minha proposta aqui, quem sou eu para dizer, né? Mas só para dizer, na verdade, que é uma festa que traz, né, as drags e a população LGBT em geral dentro de uma festividade extremamente conservadora no sentido que é uma festividade católica, religiosa, enfim. E tanto nesse documentário, né, como no outro documentário que já é de 2016, produzido por um estudante na verdade foi o TCC dele, de jornalismo, não sei se ele está aqui, Alistair, maravilhoso. Ele faz esse documentário para falar também de uma festa, tá? Que é a festa Noite Suja, que acontece um movimento em Belém já de uma população mais jovem, vamos dizer assim, né? O pessoal da Noite Suja também deve ter seus 20 e poucos anos, diferente da festa da Chiquita, o Eloy já deve ter 60, eu acho, se eu não me engano. A festa da Chiquita já acontece há 40 anos, comemorou 40 anos ano passado. E o Noite Suja começou, acho que tem 5 anos, enfim, posso até estar falando, não estou lembrando exatamente. O Noite Suja é uma festa drag que acontece em alguns espaços elitizados da cidade, né? Ou seja, eles alugam algumas casas de festa, de shows, enfim, que ficam na Brás de Aguiar, que é uma região extremamente elitizada de Belém. Então, por que eu estou falando dessas duas questões, né? Desses dois documentários? O que é muito interessante observar que dentro desse processo de transformar esses corpos em corpos abjetos e precários, existe um movimento de resistência muito grande, né? De vocês, a Tainá tá até falando, já rolou muita onda para acabarem com a Chiquita, porque ofende demais a família tradicional belenense. Exatamente, né? Até o documentário aborda isso, porque o IFAM, né, tombou a festa da Chiquita como parte do patrimônio do Sírio. Então, se vocês forem lá no dossiê do IFAM sobre o Círio de Nazaré, a festa da Chiquita está inclusa. Ainda bem, com muita luta, né? Mas no próprio documentário fala que a Viradouro, naquele momento, teve o Carnaval da Viradouro e a temática ia ser o Círio. E ia ter um carro com a festa da Chiquita, sobre a festa das filhas da Chiquita, que ia ser no final, né? Então também já tinha uma questão de por que a festa da Chiquita tem que entrar num carro no final da, da apresentação do carnaval no Rio de Janeiro, mas que foi cortado. No final do documentário, eles informam que a festa da Chiquita tinha sido cortada exatamente por isso. Porque seria uma ofensa ao Círio de Nazaré representar a festa das filhas da Chiquita como parte do Círio. E o Noite Suja traz essa questão também de uma festa que é realizada em espaços elitizados da cidade, ou seja, por mais que se pontue essa questão, né, se pontue que eu digo, por mais que a gente perceba todo esse movimento, né, que existe na nossa região, não só aqui, mas em tantas outras, né, mas falando agora, e prioritariamente de Belém, porque eu não encontrei filmes sobre o interior do estado, sobre outras cidades do estado, e o Pará é enorme, né, o que é triste, né, porque óbvio que as realidades, os territórios, né, que é o que eu tenho aprendido contigo, são diferentes e trazem questões diferentes. Mas para cá, pelo menos para Belém, existe um embate entre, né, a precarização dessas vidas, né, colocarem como vidas abjetas, mas ao mesmo tempo um processo de resistência como o direito de aparecer, que a Butler fala num dos últimos, nos livros mais recentes dela de 2018, né, Corpos em Aliança Política. Então ela fala desse direito de aparecer, esse processo de resistência, como diz o Foucault, onde há poder, há resistência. Né? Então existe óbvio, né, toda essa questão de de colocar essas pessoas como sujeitos abjetos, né,
vida abjeta, de que vocês vão ser excluídos para as zonas inóspitas, vocês são vidas não vivíveis, vocês não existem, mas nesse contraponto, os processos de resistência vêm através desse direito de aparecer. Então, a gente vai fazer uma festa, a gente vai estar no Círio de Nazaré, a gente vai abrir, a Santa vai passar e a gente vai estar lá na Praça da República, fazendo a nossa festa, prestando homenagem à Santa, porque eles fazem essa festa como uma homenagem à Santa, pelo direito de também sou devoto da Santa e quero estar aqui, né, fazendo a minha festa como forma de homenagem. E já no Noite Suja, ocupando espaços elitizados conservadores da cidade, dizendo a gente vai fazer uma festa e a gente vai alugar um espaço num local em que a gente não tem que estar sempre sendo excluído e alijado para determinados espaços que nós não possamos ser vistos. Né? Então, é um pouco do que eu tenho da visão. E claro, gente, é um recorte do cinema, né, da produção documental aqui. Maravilhoso, Amanda, isso, porque tu também me dá a possibilidade aqui nos meus desvaneios, tá? O quanto agora eu estou imersa nos estudos sobre o direito à cidade, o quanto que pensar Belém, né, na festa da Chiquita, é tomar o espaço público. Então, o que é a cidade? A cidade ela tem que ser pensada muito mais do que um planejamento urbanístico. A cidade é produção de vida, é onde as relações humanas se dão, onde as coisas acontecem. Então, a Chiquita é esse espaço de ter direito e acesso à cidade e também onde esses corpos que continuamente têm sido marginalizados, dizendo eu estou aqui reverenciando a santa, eu sou devoto dessa santa, então tá resistindo, sobretudo, a esse lugar colonial da religião, da religiosidade, do direito à cidade, né? Porque a cidade também é construída a partir de quê? Do patriarcal, do lugar do homem, patriarcal, hétero e branco. Então, a cidade não é um espaço onde mulheres pretas, mulheres trans, né? Onde a diversidade sexual possa ocupar. Então, é muito, muito interessante essas questões, porque elas transversalizam questões outras. E te ouvindo também me recordo na questão de pensar a sexualidade enquanto formas de opressão, enquanto demarcação da classe. Eu tenho percebido em algumas falas de alguns sujeitos LGBTs, eles dizem o seguinte, que ser gay, né, ser trans, ser bissexual, ser lésbica, com poder aquisitivo, é totalmente diferente do que ter essa diversidade sexual no campo periférico. Então, do trazer essas duas questões, tá? Eu vou ocupar a Brás de Aguiar, mas quem ocupa essas festas? Para a gente pensar também. Sim, sim, com Né? A certeza. população periférica vai ocupar? Uhum. Sim, Gente, está sim. acabando o nosso tempo. Temos que ter muitos debates. Eu te agradeço muito, muito, Amanda. Foi maravilhoso. Eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo. A hora passou voando, assim, né? O segundo bloco também, quando a gente vê. Eu quero super te agradecer, Camila, pelo convite. Não só uma honra, como um prazer a gente estar podendo fazer essa troca, né? Se transforma em algo leve, né? Como tu fala, vai virando uma conversa de mesa de bar, que a gente vai refletindo e vai trazendo os questionamentos e os nossos campos né? Os nossos estudos e os nossos questionamentos, as nossas reflexões. Então, foi muito bom, gostei demais. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo, né, a gente. Agradecer aí a participação das pessoas também, né, que estão aqui me ouvindo. Enfim, é só um recorte, gente. Eu sou uma eterna aprendiz, como eu digo.
né? Não estou aqui para dizer o que é o certo, o que é o errado, ou eu fiz esse estudo, na verdade são observações, né? São observações dessa eterna aprendiz aqui, sobre os estudos de gênero. Tainá botou me sentir no reencontro de